em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Boa tarde! Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Semana passada não pude estar presente, estava lá no aniversário do Padre João Moura, lá em União, que fez 90 anos. Que coisa boa! Pois bem, amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vamos falar sobre a velhice. Envelhecer é um gesto de sabedoria, não é verdade? Quem envelhece vai ficando mais sábio, não é verdade? Infelizmente nem sempre. Infelizmente nem sempre. E hoje nós vamos ensinar para vocês alguns vícios que as pessoas que estão envelhecendo cometem, que todo mundo percebe, menos a própria pessoa. Então, se você está chegando já na casa dos 60, ou se já passou, passe esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Assista ou passe para essa pessoa, tá bom? Então, nós vamos ver aqui 10 hábitos das pessoas que estão envelhecendo e cometem determinados vícios que todo mundo percebe, menos ela. Então, fique conosco. Peço a vocês que abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Isso mesmo. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele,
Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Olha o coraçãozinho para vocês. Então, se você já está chegando na casa dos 60, se já passou, acredito que muitas pessoas talvez devem estar se afastando de você sem você saber o motivo. E nós vamos mostrar aqui para vocês alguns motivos, tá bom, queridos? Que é para você não se assustar, já que nem todo mundo tem coragem de dizer para você, eu digo para você, tá bom? Aqui nós somos bem sinceros, viu, gente? Uma coisa que eu prezo muito é pela sinceridade, viu, minha gente? Sinceridade, sim. Sincericídio, não. Ok, queridos? Então, nós acabamos de ouvir no Evangelho a figura de Simeão. Simeão disse o quê? Agora, Senhor, pode deixar teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a tua salvação. Algumas pequenas pinceladas sobre a figura de Simeão, queridos. Simeão era idoso, mas tinha um coração leve. Ouviram, minha gente? Era idoso, mas tinha um coração leve. Não carregava mágoas, não disputava com ninguém, não reclamava da vida, não vivia preso ao passado. Por isso, ele reconheceu a presença de Deus. Como isso é lindo, queridos. Como isso é lindo. Então, queridos, envelhecer é uma bênção. O problema não é envelhecer. O problema é endurecer. O perigo não está nas rugas do rosto, mas nas rugas do coração. Hoje vamos conversar sobre os 10 pesos que envelhecem a alma e como vencê-los com sabedoria, com fé e com leveza. Então nós vamos mostrar esses 10 e ao mesmo tempo que a gente vai mostrando esses 10 pesos invisíveis na velhice, a gente vai mostrando os 10, citando exemplos, como também já vai colocando logo sugestões, solução para cada um. Tá bom, queridos? Acredito que vocês vão lembrar de outros que não estão aqui. Se você lembrar de algum que não está aqui, você pode colocar no comentário aqui abaixo, tá bom? Como também já depois de gravado, né? Você pode também colocar no comentário, tá bom, queridos? Então, quais são os 10 pesos invisíveis na velhice? Então, primeiro, queridos, uma delas, falar só de doença. Carlos, o que você acha de alguém que só fala de doença quando chega perto de você? Você gosta?
Ninguém gosta, minha gente. Quando você já chega logo falando de remédio, fala de doença, né? Fala de tanta coisa assim que... Quando você fala demais de doença, ninguém suporta perto de você. Tá? Claro que todo mundo tem as suas doenças, né? A idade vai chegando, de fato as doenças vão chegando, né? Mas você deve conversar sobre outras coisas, queridos. Pode ficar conversando só sobre doença. O problema não é você ter doença, como diz a psicóloga Ana Beatriz Barbosa, né? O problema não é você ter doença. O problema é quando você é a doença. Tá? Quando você fala demais de doença, você acaba adoecendo os outros, né? Então você é que acaba sendo a doença. Então, queridos, né? Às vezes falar de doença, né? Tudo bem, né? Mas você, toda hora, né? As pessoas vão se afastar de você. Então não adianta você reclamar, ai pai, as pessoas me abandonaram, eu não fiz nada. Você que pensa que não fez nada, mas fez sim. Se você chega perto da outra pessoa, só fala de doença, me desculpe, ninguém vai querer estar perto de você não, tá bom? Se você falar, fale rapidamente, mas mude de assunto, tá bom? Tem tantas coisas boas para tratar, minha gente, tá bom? E além mais pessoas que você vai desabafar, geralmente não são médicos, né? Então, resolva com o médico. Então, não vai ficar só falando de doença não, minha gente. Ninguém suporta não. Tá bom? Doeu? Ainda vai doer mais, viu, minha gente? Tá bom? Ô, pai, vou deixar de assistir seu programa. Isso é duro demais. Meu filho, aprenda, né? Já que a partir do momento que a gente vai envelhecendo, né? A sabedoria tem que ir aumentando. Então, essa é uma oportunidade que a gente está dando, viu, queridos? Tá bom? Para você não aprender que é para você aprender com o erro dos outros. E com os seus, se você já tiver cometido esses erros também. Tá bom, queridos? Outro vício, né, muito frequente em quem está envelhecendo. Atenção, acredito que também ninguém suporta estar perto desse tipo de gente. Se você é esse tipo de gente, pare com isso, que ninguém vai querer estar perto de você. Qual é, padre? Reclamar demais. Então, queridos, pare de ficar reclamando. Saiba agradecer, queridos. Então ninguém suporta alguém que só reclama. Isso desgasta a energia da pessoa, queridos. Então pare de ficar reclamando. Quando tem algum problema, às vezes é necessário a gente falar, entendeu? Mas tudo é motivo de reclamação. Olha, minha gente, me desculpa, mas ninguém vai suportar estar perto de você se você reclama demais. Talvez ninguém diga pra você. O que as pessoas vão fazer é se afastar de você silenciosamente. Ah, pai, eu não fiz nada. Fez sim. Você que não percebeu. Tá bom? Vamos lá, então. Eduque o olhar para o bem. Então, em vez de você reclamar, eduque o olhar para o bem. Terceira coisa, queridos, que acontece muito. Comparar tudo com o passado. Atenção. Comparar tudo com o passado. Honre a história sem aprisionar o presente. Ah, no meu tempo era assim. Ah, naquele tempo as coisas eram melhor. Ah, não. Para de mimimi, minha gente, né? Graças a Deus nós tivemos o passado, e o passado foi que ajudou a preparar o presente. Fique só comparando com o passado, não. Reconheça as coisas boas do presente também, queridos. Então, honre a história sem aprisionar o presente. E foi isso que o profeta Simeão fez. Foi um homem, né, muito famoso naquela região. Ele honrou a história, mas ele soube ver os sinais dos tempos. Ele reconheceu que naquela criancinha, recém-nascido, ali era o Messias mesmo. Diferente de Herodes, né? Que quando viu o recém-nascido, quando soube que o recém-nascido tinha acabado, né, que o Messias tinha acabado de nascer, ele mandou foi matar as crianças, né? De 2 anos para baixo. Mas já Simeão não, queridos. Simeão, ele pegou a criança e mostrou para as pessoas, né? E cantou lá aquele lindo canto chamado, né, Nunc Dimittis, né, que é o canto de Simeão, né? Deixai agora vosso servo ir em paz, né? Conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Então isso é lindo demais, queridos. Então, honre a história sem aprisionar o presente. Então, aprenda com Simeão, que não aprisionou o presente, queridos.
Infelizmente nós vemos aquela história. Ah, sempre foi assim, no meu tempo era assim. No meu tempo. Você não tá vivo? Então hoje também é seu tempo, ora mais. Quem diz que seu tempo é só o passado? Tem que saber valorizar as conquistas do presente. Acho tão bonito quando eu vejo, né? Idosos valorizando a criatividade da juventude. Valorizando, nossa, no meu tempo não tinha isso, né? Mas é tão bom se tivesse no passado também, entendeu? Como se hoje só tivesse coisa ruim. Hoje tem tanta coisa boa também, minha gente. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, idoso. Já que tudo no passado era melhor. Me diga uma coisa, você prefere comprar o arroz lá do mercado, ou você prefere pegar a mão de pilão e tentar pisar? Hã? Hein? Hã? Ah, tem mais força não. Pois é, a tecnologia foi feita justamente para tentar facilitar a nossa vida, queridos, né? Justamente para aliviar, né, as nossas forças, né, os nossos esforços, né? E também para a gente ter mais tempo para as pessoas que a gente ama. Tá bom? Veja o lado bom, queridos. Ah, no meu tempo não tinha celular. Mas se tivesse aí, ia usar. Não vem com história não, que eu tenho certeza que você ia usar sim, viu? Você no seu tempo, você não usava o celular. Você não usava o celular porque no seu tempo não tinha. Não adianta negar, viu? Tá bom? Você não usava orelhão? Não usava aquelas fichas que botava no orelhão? Pois é, então hoje tem o celular. Tá? Que é mais ou menos... Que pega mais ou menos algo do que o orelhão fazia antigamente, né? Só que o celular com mais funções, ok? Então não adianta você querer se esconder. Então, quarto sinal de que você às vezes é insuportável e ninguém percebe. Você que está envelhecendo. Atenção. Competição silenciosa com jovens. Às vezes, por exemplo, né, você, por exemplo, lembra que trabalhava no setor, né? Aí você fica competindo. Ah, no meu tempo era melhor. No meu tempo a gente fazia assim. Ah, não era assim. Entendeu? Às vezes até uma inveja, tá? Às vezes até inveja, né? Às vezes você vê um jovem ou uma jovem com a mesma função que você exercia e você fica tentando minar essa pessoa, fazendo essa competição com essa pessoa. Faça isso não, querido. Faça isso não, querida. Tá bom? Reconheça as conquistas da juventude. Então transforme a comparação em aprendizado. Não custa nada você dizer, nossa, como é legal isso que você está fazendo. No meu tempo não tinha. Me sim, como que é isso mesmo? Como é que funciona? Tá? É tão bonito, entendeu? Quando a gente vê o idoso querendo também aprender com o jovem. Assim como o jovem pode aprender com o idoso também pode aprender com o jovem, querido. Tá? Eu fico tão feliz quando eu vejo o padre, né? Eu vi o padre dizendo assim, olha, eu estou envelhecendo, mas estou aprendendo cada coisa, né? Às vezes eu boto alguns textos, né? Também até lá no grupo do clero, né? Tem paz, né? Que até vê isso como um exame de consciência. Nossa, eu já fiz muito isso, né? E eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo. Né? Então, vamos lá, continuando. Então, às vezes tem essa competição silenciosa com os jovens, né? Então, que isso transforme a comparação em aprendizado. Outro vício, queridos, que acontece com muita frequência com os nossos idosos, que às vezes não percebem, mas todo mundo percebe, mas não tem coragem de lhe dizer. Qual é o outro, minha gente? Estou aqui já no número 5. Vitimização constante. Sempre dá uma de vítima. Sempre se achar o coitadinho. Faça isso não. Fique dando uma de coitadinho não. Tá bom? Ninguém suporta perto de você. Ai, padre, o pessoal me abandonou. Pode mimimi, era mais. Então pode de se vitimizar. Que mais? Então, vitimização constante. Retome a autoria de sua vida. Olha só, em vez de você ser a vítima, seja o autor, a autora da sua própria vida, tá bom? Veja as conquistas que você já teve, né? Fale delas também, né? Veja as coisas negativas que já aconteceram no passado e veja como uma oportunidade para você inspirar a juventude, tá? Não para se vitimizar.
Ai, meu pai me maltratou. Minha mãe fez isso comigo. Para com isso, não faça isso não. O que mais? Inclusive, que sobre a questão da vitimização constante, deixa eu dizer uma coisa que aconteceu, né? Você vai até rir que isso que... Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa disse assim: Padre, meu marido me bateu, meu marido me xingou, meu marido botou muito homem pra mim, né? Disse que eu tinha um monte de homem e tal, né? Botou muito homem pra mim, não sei o que mais, né? Disse que eu botava homem dentro de casa, não sei o que mais, né? E a mulher chorando, minha gente, chorando, soluçava. Aí eu pergunto assim pra ela: me diga uma coisa, seu marido faz isso todo dia com você? Te humilha todo dia? Não, pai, tá com 30 anos que ele morreu. Tá com 30 anos que ele morreu, ou seja, a pessoa continua se vitimizando pelo que aconteceu no passado. Então, em vez de você se vitimizar, retome a autoria da sua vida. Outra, queridos. Outra coisa, outro sinal que deixa você insuportável, que todo mundo percebe, menos você: tirar a autonomia dos filhos adultos. Às vezes você quer super proteger, achando que é para o bem deles, só que você na verdade está se tornando, você até sufocando a pessoa, querido. Sufoque não. Deixa seu filho também quebrar a cara, viu, minha gente, tá bom? Deixa quebrar, depois ele vai aprendendo, tá bom? Claro que tem momentos que você tem que ser prudente, tem que ajudar, né? Tem que ajudar, alertar, mas você fica na cola o tempo todo, tratando como se fosse uma criança, como se ele não soubesse tomar decisões. Isso é tóxico. Resultado: aí a sua nora ou seu genro não vai querer estar perto de você, né? Aí o seu filho vai querer sair de perto de você, só que o filho não vai poder dizer nada pra você, porque tem medo, porque você é a mãe dele, porque você é o pai dele, né? Aí seu filho não aí vai ficar sofrendo, né? Entre a esposa e a mãe, né? Entre a filha pode estar sofrendo entre o esposo e o pai, por exemplo, e assim vai. Então, queridos, então não tire a autonomia dos filhos, não, né? Quando o pai, quando a mãe diz: olha, quando você casar, eu quero morar com você. Pelo amor de Deus, diga isso não, tá? Deixa que o filho convide, tá? Não se ofereça não, tá bom? Se ofereça não, para morar na casa do filho não, tá bom? Não se ofereça, tá bom? Se o filho quiser, deixa que ele convide, tá bom? O melhor é o que? Você oferecer apoio emocional. Diz: olha, meu filho, quando você casar, se precisar da minha ajuda, estou à sua disposição para o que der e vier. Pronto, dessa forma você deixa a pessoa livre, tá bom? Mas você já ficar se oferecendo: olha, quando você casar, eu quero morar com você. Não sei se você percebeu, mas isso aí já vai ser o início de um inferno que você pode estar provocando, tá bom? Tá? Que assim como você às vezes não quer morar com a sua sogra, a sua nora também talvez não vai querer morar com você, tá bom? Não vai querer morar com você. E o filho que te ama, como também ama a esposa, aí fica naquele conflito. E fica calado, tem medo de, achando que está desrespeitando a mãe se falar qualquer coisa. Então eu estou dizendo logo isso para você, queridos, porque eu sei que seu filho talvez não vai ter coragem de dizer para você, tá bom? Que mais? Tirar a autonomia dos filhos. Então, a solução, querido, a autonomia dos filhos adultos, né? Ame sem controlar. Acompanhe sem invadir, tá bom? Acompanhe sem invadir. Tá? Então, é libertador demais, queridos, tá bom? Então, não crie expectativa, não fique controlando demais, tá? Deixe os filhos se virarem, minha gente, tá bom? Então, de vez em quando vai quebrar a cara, né? Vai quebrar a cara, mas vai aprendendo com os aprendizados. Tá bom? Outro vício que os idosos cometem, que todo mundo percebe, menos ele. Qual é esse vício, minha gente? Guardar mágoas como troféu. Então a pessoa, né,
Quando tem muitos casais, né? Que às vezes a pessoa fica remoendo coisas do passado, né, do companheiro ou da companheira. Olha, no ano de 1976, você esqueceu meu aniversário. Aí fica relembrando isso o tempo todo, minha gente. Não vale a pena não, queridos. Tá bom? Não vale a pena não. Às vezes a pessoa, depois daquele tempo pra cá, às vezes a pessoa tem lembrado do aniversário da pessoa todo ano, só que a pessoa não lembra, né, das vezes que a pessoa lembrou do aniversário, não lembra, mas vai lembrar daquela vez que a pessoa esqueceu e fica remoendo. Faça isso não, minha gente. Você vai desgastar o seu companheiro. Seu companheiro também vai ficar até com vontade de te esganar, tá? Talvez não vai ficar dizendo, talvez tenha mais coragem de dizer isso pra você. Mas eu digo, se você faz isso, fica remoendo demais o passado, guardando mágoas, como se fosse um troféu, como se fosse uma conquista, né? Me desculpa, você está sendo uma pessoa tóxica. É, você mesmo, tá bom? Que às vezes a gente acha que isso aqui é pros outros. Para o que o senhor diz, dá certinho para fulano de tal. Ótimo, perfeito. Mas se servir para você, melhor ainda, viu? Para você que tá me ouvindo. Tá bom, queridos? O padre não tem medo não, viu, minha gente? Tá bom? Ok? E se você está a primeira vez no programa, né? Se estiver chateado comigo, né? E se você estiver achando que é indireta, tá? Se você estiver achando que eu estou jogando indireta em você, eu vou dizer a mesma resposta que eu disse nos programas anteriores. Não é indireta, viu? Talvez você deve estar respirando. Ufa! Não é indireta não, viu, minha gente? É direta mesmo, é pra você mesmo. Se você vir pra você, é pra você, tá bom? E não vai cegar com o padre não, viu, minha gente? É libertador, tá bom? Ok? Você vai ver que isso vai fazer bem pra você, tá? E qual é a solução? Feche ciclos, não viva de feridas, né? Então, viva, ou seja, feche os ciclos negativos, ou seja, aquilo que é de negativo, acabou. Aquela rejeição, acabou. Aquela vez que minha mãe disse que eu não devia ter nascido, acabou. Fecha aquele ciclo, abra ciclos novos, né? Para novas possibilidades, para as coisas boas, tá? Vamos avançar, tá? Então, se você já se sentiu magoado, é normal todo mundo sentir mágoa, entendeu? Mas você não pode ficar guardando isso por muito tempo, tá bom? Pode guardar por muito tempo. Eu várias vezes já senti mágoa, né? Só que eu já vi que guardar isso aí já não vale a pena mais não, viu? Às vezes a gente tem que ser sincero com a pessoa, né? Geralmente quando eu tô magoado com alguém, eu digo pra própria pessoa, viu, minha gente? Eu disse, olha, eu não gostei disso que você fez, eu não gostei disso que a comunidade fez, entendeu? Mas daí isso aí já alivia a gente. Pronto. Não precisa mais ficar remoendo mais, queridos, tá? É libertador demais, queridos. Ok? Muito bem. O que mais? Número 8. Inveja disfarçada de prudência. Atenção. Atenção, 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 atenção. Inveja disfarçada de prudência. É como se eu dissesse assim: Carlos, você é diretor da rádio, né? Olha, Carlos, isso é perigoso, os equipamentos são muito caros. Mas, olha, tem muita rádio aí que fechou por aí. Ou seja, em vez de celebrar as conquistas do Carlos, né? Que é o diretor da rádio, a pessoa tá tentando derrubar o Carlos, entendeu? Olha, Carlos, mexer com rádio não dá certo não, né? Não dá certo não. Olha, Carlos, rádio, né? É muito complicado mexer nesses aparelhos. Esses aparelhos podem quebrar a qualquer momento. A pessoa parece que fica agorando o outro. Entendeu, queridos? Em vez de você ficar só desejando que essas coisas, né? Então, celebre a conquista. Diga, parabéns, cara, pela sua conquista. Parabéns, né? Desejo que você consiga muitos patrocinadores para o programa. Desejo que os ouvintes do programa Arte de Lidar com Gente se tornem patrocinadores para ajudar a manter o programa. Eu sei, Carlos, que de fato os aparelhos são caros. Eu desejo, né? Do fundo do meu coração que consiga muitos sócios para a rádio, né? Que a gente sabe, né? Que requer muito investimento, né? Então, Carlos, né? Então, eu estou muito feliz pela sua conquista e espero que você cresça e você consiga muito mais. Entendeu? Então, você tem que celebrar a conquista da pessoa. Só que muitas vezes, quando você vai fazer referência à conquista da pessoa, você fica derrubando a pessoa. Então, não derrube, viu, minha gente?
Não fique derrubando a pessoa, ok? Então, é uma inveja disfarçada de prudência, né? Ah, pode chover, pode destruir o para-raios. Não, pare com isso, minha gente, tá? Coloque soluções, ajude a crescer, tá bom? Então, isso aí é uma inveja disfarçada de prudência. Então, celebre o brilho alheio, viu, gente? Esta é a solução. Celebre o brilho alheio. E a outra, querido, né, o outro vício que os idosos cometem, quem está envelhecendo comete muito, que os outros percebem e menos ele percebe. Qual é? Cobrar sacrifícios emocionais. Ah, eu fiz tudo por ti, você agora tem a obrigação de cuidar de mim. Não é assim não, meu gente. Conquiste a pessoa, tá bom? Fique obrigando não a pessoa a conquistar. Fique obrigando a pessoa a fazer sacrifício por você não. Se você fez sacrifício pela pessoa, você tem que fazer de livre e espontânea vontade, sem esperar nada em troca, queridos. Parabéns pelo sacrifício que você já fez, pelos seus filhos, pelos seus netos. Eu sei que você já passou muito sono, deixou escola, deixou trabalho, né? Tanta coisa que você deixou, né? Às vezes até deixou, né, companheiros, né, deixou de ter relacionamentos com algumas pessoas, né, para poder cuidar dos filhos, né? Às vezes a mulher vivia sem o marido, né? Então renunciou a vários relacionamentos para cuidar bem dos filhos, né? Só que depois o problema é quando fica alegando, né? Alegando, fica ali cobrando sacrifícios emocionais, né? Então, queridos, troque dívida por gratidão, tá? Em vez de você dizer isso, diga assim: olha, vocês são um presente que a mamãe deu, tá bom? Né? Olha, tudo aquilo que a mãe fez, né? Por vocês, a mãe fez de coração. E de fato foi o melhor investimento que eu fiz, né? E ver vocês sendo pessoas do bem, foi o melhor investimento. Eu sou muito feliz pela conquista de vocês. Pronto, tá bom? Então, troque dívida por gratidão. E a 10ª, queridos, que eu quero destacar aqui, é a rigidez emocional, tá? A rigidez emocional. Então, se você é rígido demais, pessoa dura demais na forma de falar, na forma de se expressar, as pessoas vão se afastar de você, queridos. Ah, mas aquele pessoa é rígido demais, é duro demais na forma de falar, né? Só fala gritando com a gente, né? Parece um general, né? Parece uma general, um sargento, né? Então, queridos, flexibilidade, ela se treina. Então, ouça mais, imponha menos, tá bom? Não vai querer agir como se fosse um sargentão, não. Tá bom, queridos? Então, o coração que aprende a soltar, volta a voar, tá, queridos? O coração que aprende a soltar, volta a voar. Então, se você já praticou uma dessas 10 aqui, não faça mais, querido, tá bom? E coloque aqui nos comentários outras coisas que você já fez, e que assim a gente pode até aprofundar também nos próximos programas também, tá bom? Você pode fazer programa, se de repente uma coisa que eu falei surtiu um problema específico e você quer que vire um tema de um programa, você pode colocar aqui nos comentários, tá bom, queridos? E vamos para a nossa música, Oração por Meus Amigos.
Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo de volta ao nosso programa, A Arte de Lidar com Gente. E hoje nós estamos conversando sobre os vícios que são cometidos na velhice, né? Os vítimos que todo mundo percebe, menos o idoso, menos a pessoa que está envelhecendo, tá bom, queridos? Então nós mostramos 10 vícios e como se libertar de cada um deles. Coloque sua mensagem aqui, tá bom? Digo aqui com sinceridade, eu não vou ler as mensagens de hoje, tá bom? Mas coloque aqui por escrito. No próximo programa eu vou ler as mensagens de vocês, tá bom? Eu até recomendo, Carlos, né, que tire o print, tá bom? No próximo programa a gente vai ler os comentários de vocês, tá bom, queridos? Então aqui nós temos, você que deseja adquirir, nós temos aqui o nosso livro, né? A Arte de Lidar... Oh. Do livro Caminhando com o Meu Introdutor, viu? A Arte de Lidar com Gente vai ser um tema de um dos livros que eu vou publicar, viu, minha gente? É porque são, acho que eu tenho um projeto para 10 livros, né? Só que a gente tem que fazer devagarzinho, tá bom? E um dos livros vai ser A Arte de Lidar com Gente, né? Acabei antecipando já, né? Mas aqui, né, foi meu primeiro filho, viu, ó? Meu filho mais velho, ó. Aqui é o filho do padre, viu, ó? Tá aqui, ó, o livro Caminhando com o Meu Introdutor, né? Então, se você seguir as orientações desse livro, você vai também aprender a lidar com gente. Você vai aprender tanto a lidar com gente, como também você vai aprender a lidar com aquilo que a igreja ensina, tá bom? Além do mais, para você trabalhar esse livro, você vai ter que adotar, né, uma pessoa que já está na catequese, né? Você adota uma pessoa que está na catequese, você vai ser o introdutor dessa pessoa. Você se encontra com a pessoa antes de começar a missa, né? E faz, né? Lê as cartas que tem aqui, as cartas correspondentes. A carta é correspondente. Aí entra para a igreja, vai para a Capela do Santíssimo, reza um pouquinho, já fica para a Santa Missa, junto com as outras pessoas. Então, querendo ou não, esse livro vai induzindo você também a lidar com gente também. Tá certo, queridos? Muito bem! E queremos agradecer a livraria Nova Aliança que publicou este nosso livro, né? Consegue dar um zoom aqui? Daí, dá para dar um zoom? Tá aqui, ó. Opa, muito bem. Então a livraria Nova Aliança, né? Ela que publicou este nosso livro. Em breve estaremos publicando outros livros. Daqui a pouco estou celebrando em Aroazes, viu, minha gente? Festejo de Nossa Senhora da Conceição. Olha o coraçãozinho para vocês, ó. Padre, mas daí é longe, padre. Daí da rádio onde o senhor tá é longe, padre, de Aroás. Como é que o senhor vai chegar a tempo? Acho que você não percebeu. Esse programa tá gravado, viu, minha gente? Coraçãozinho para vocês, ó. E agora nós vamos ouvir a nossa fábula. Vamos agora ouvir a nossa fábula. Vamos ouvir um pouquinho da música Águia Pequena. Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar.
Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o risco das alturas, com a ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. E como nós sempre encerramos nosso programa, né? Encerramos com uma fábula. Então nós vamos fazer aqui a fábula dos 10 pesos do velho viajante. Como é que é, padre? Os 10 pesos do velho viajante. A história é assim, queridos. Havia um velho viajante que atravessava o deserto há muitos anos. Quando era jovem, caminhava leve, rápido e alegre. Mas, com o passar do tempo, começou a carregar consigo 10 sacos de areia. Um para cada verdade que ele dizia ter aprendido na vida. Ele acreditava que esses sacos eram prova de sua experiência. Mas todos sabiam que eram os pesos que o envelheciam por dentro. Um dia, um camelo jovem se aproximou e perguntou: por que o senhor caminha tão curvado e tão cansado? O velho viajante respondeu: esses sacos são a minha sabedoria. Cada um me protege dos erros dos outros. O camelo, curioso, pediu para ver o que havia dentro. O primeiro saco estava cheio de histórias de doenças. O viajante as repetia tanto que se esquecer de viver era mais fácil do que esquecer de sofrer. No segundo, havia reclamações que sussurravam dia e noite, deixando o ar pesado. O terceiro guardava comparações com o passado, como se o mundo tivesse a obrigação de ser como antes. No quarto saco, o camelo viu um pó estranho. Era a competição velada do velho com quem era a competição velada do velho com quem era jovem e ainda tinha sonhos. No quinto, encontrou lágrimas secas de vitimização. Usava para chamar atenção e provocar pena. No sexto, havia cordas. Eram as amarras com que o viajante prendiam o próprio cônjuge e os filhos, acreditando cuidar quando apenas controlava. No sétimo saco, havia pedras afiadas de mágoas antigas, guardadas
como troféus. O 8º saco continha penas coloridas, cobertas de tinta escura. Era a inveja disfarçada de prudência, que eu fazia criticar quem voava alto. O 9º saco tinha recibos e contas antigas com a frase: depois de tudo que eu fiz por vocês. Era a cobrança de sacrifícios. E o 10º estava duro como barro seco. Era a rigidez, o jeito inflexível de pensar que apenas o seu caminho era o certo. O camelo olhou para o velho e disse: nenhum desses sacos protege o Senhor. Eles apenas o impedem de enxergar o oásis. O viajante irritado responde: mas são eles que me mantêm de pé. O camelo então encostou o focinho no coração do velho e sussurrou: não é o peso que sustenta o viajante, é a leveza. Naquela noite, enquanto o deserto dormia, o viajante abriu um dos sacos e deixou o vento levar um punhado de areia. Foi só um pouco, mas pela primeira vez em muitos anos ele caminhou alguns passos sem tanta dor. Na manhã seguinte, o camelo jovem o acompanhou. A cada dia, um saco se tornava mais leve, até que o velho percebeu que podia caminhar quase como antes, não porque era jovem de novo, mas porque finalmente desaprendeu a envelhecer por dentro. Olha só que linda fábula que é isso. Então vamos aprender, queridos, a desaprender, né? A envelhecer por dentro, né? Então, evitar envelhecer por dentro. Então, querido, essas atitudes negativas, né? Que vão pesando, viu, querido? Então, essa fábula praticamente resume tudo aquilo que nós falamos hoje no nosso programa. Que Deus abençoe, vos guarde, vos proteja hoje e sempre. Amém. E você que vai participar hoje da procissão, do encerramento de Nossa Senhora da Conceição, sabe que hoje, né, é obrigação todo católico participar, viu, minha gente? Tá bom? Todo católico tem a obrigação, aqui no Brasil, né? Todo católico, né, de fato, tem a obrigação de participar da Nossa Senhora da Conceição, que inclusive é solenidade, viu, minha gente? Solenidade, Nossa Senhora Imaculada Conceição. E parabéns a todas as comunidades que hoje estão encerrando seus festejos de Nossa Senhora da Conceição. E parabéns a todas as pessoas que se chamam de Maria da Conceição, que estão de aniversário hoje. Ó, o coraçãozinho, ó. Ligue para Maria da Conceição, aquela que você conhece, que está de aniversário hoje, tá bom? Mas se não tiver de aniversário, diga assim: olha, hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, lembrei de você, viu? Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Por isso juntos, Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus,
bate um coração de pedra, magoado, frio sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Por isso, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração, meu coração. Meu coração lava, purifica, restaura. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Por isso, juntos, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração, meu coração.